hora de comentar sobre o novo episódio de Superman and Lois. Bom dia, boa tarde e boa noite. Está começando mais um Cine Tavão e eu sou o Tavão mais uma vez para falar dessa série do Superman. E como já sabem, esse vídeo terá spoilers do episódio. Esse episódio lida com duas narrativas muito interessantes que acabam se conectando em certo momento no episódio. Uma delas é a dos irmãos. Primeiramente, o John tem que ir na escola e tal, e ele tem que lidar com o fato de que está caindo nas costas dele de novo os problemas de Jordan, que teve que ficar em casa devido aos incidentes com seus superpoderes. O Jordan está totalmente pressionado e ansioso, tentando aprender seus poderes. Ele precisa controlar eles, porque está sendo fora de controle. Até o Clark está ali tentando ajudar ele lá em casa. E lá na escola, nós temos essa vivência complicada do John tendo que lidar sempre com os problemas do irmão dele. Ele muitas vezes só quer ter uma vida comum e simples, mas devido ao fato do irmão dele ter diversos problemas, ele sempre acaba tendo que resolver esses problemas, o que o priva de ter hábitos comuns, hábitos simples. E eu acho bem interessante como eles desenvolvem isso, esse atrito entre os dois. Inclusive tem até um momento onde ele escuta uma conversa dele com a superprodução, o Jordan no caso, e isso causa uma certa confusão entre eles. Porque, em parte, o Jordan faz isso sem perceber, porque ele não está controlando. Só que ele é tão problemático que o John desacredita dele em alguns pontos, tem um certo receio, uma raiva ali dele em diversas situações. Mas aí vem o meu problema com isso. Espero que isso esteja progredindo e dando camadas, e que não seja um ciclo vicioso de sempre dar um atrito entre eles e depois fazer as pazes. Porque eu acho interessante, eu acho comovente todo esse arco que fazem entre os irmãos, mas eu não quero que vire uma repetição. Até então tá interessante, dá mais camadas pros personagens, vai evoluindo eles passo a passo, porém isso pode acarretar num problema para a série futuramente, se eles não souberem como lidar com isso. E na outra linha narrativa, nós temos a Lois Lane investigando quem que é esse tal de Capitão Luthor. Ela não sabe que ele é o Capitão Luthor, né? Mas enfim, investigando esse cidadão aí, porque ele não parece ser quem diz que ele é, e ele está atrás de todo um equipamento ali, e ele parece querer ajudar na investigação, mas a gente sabe que ele não é quem ele diz ser. E nisso tudo também está envolvido o Superman, tentando entender quem é esse cidadão que clama que ele irá salvar Metrópolis, salvar esse planeta no geral, que vai acontecer algo que vai destruir Metrópolis e que ele precisa impedir isso. Conforme o episódio passa, ele começa a ter suspeitas de que ele seria o The Stranger, o cara da armadura, né, que o Superman lutou, e ele é mesmo, né? E tudo isso fica meio esclarecido no final, quando descobrem o nome dele, e ele é alguém que já morreu nesse mundo. E aí nós temos flashbacks, temos muitos flashbacks nesse episódio sobre ele, que aí vão revelando que ele era casado com a Lois Lane, que houve uma invasão kryptoniana liderada pelo Superman no mundo dele. Conforme a história vai se desenvolvendo, essas duas linhas se interligam, tanto a linha dos irmãos quanto a linha dos pais se interligam num incidente que está rolando ali, de uma luta do Superman contra esse Capitão Luthor, que aí nos é revelado que ele não é o Capitão Luthor. O nome dele é John Henry Irons. Para quem não conhece, John Henry Irons é o Aço. Muito bem, aula de quadrinhos rápida aqui. Depois do quadrinho da morte de Superman, nós tivemos diversas histórias paralelas que ocorreram depois. Um monte de histórias apresentando novos tipos de Supermans alternativos. A maioria foi descartado pela DC, com exceção talvez acho que do Superboy, que inclusive é um dos meus favoritos personagens da DC. E no meio desse arco, que é chamado de Reign of Superman, Reinado de Superman, ou Retorno de Superman, dependendo da tradução, Superman com E, né, porque são vários Supermans, que é também todo esse arco que volta, o Clark e tudo mais. É uma confusão esse arco, muita gente não se importa com ele, eu acho que tem umas ideias interessantes, tem uns personagens legais, tem outras coisas muito bucha, mas tem uma coisa muito foda nesse arco, que é o Aço. O Aço é um homem negro ali, que ele se torna o Superman, ele tem um martelão, ele tem uma roupa toda revestida de aço ali,
Ele tem um filme trecheira dos anos 90, pelo que eu me lembro, estrelado pelo Shaquille O'Neal. Ele é um personagem muito bom, aliás, mas por ele estar envolvido nesse arco tão complicado, ele é meio esquecido aqui e ali, mas eu acho ele uma das versões alternativas do Superman, uma das mais interessantes, por assim dizer. Ele é muito foda, eu gosto muito do Aço. Então aqui é confirmado que ele não é o Capitão Luthor, que ele está usando a tecnologia do Luthor, das empresas Luthor, provavelmente para viajar entre os mundos. Isso ainda não ficou claro, essa coisa entre os mundos, ou se é entre linhas temporais, enfim, não ficou claro ainda. E por isso que a inteligência artificial da roupa chama ele de Capitão Luthor. Ele não é o Luthor, ele é o Irons, ele é o Aço. Inclusive, no final do episódio, ele metendo martelada no Superman. Ele ainda não tá com a sua roupa final, provavelmente ele deve ter um uniforme do Aço no final da temporada, ou mais adiante, né? E é bem legal esse conflito, eu achei bem interessante, porque eu tinha um problema dele ser o personagem negro, que é a versão alternativa do Lex Luthor, e uma versão mais vilanesca, porque ele é basicamente um dos poucos personagens negros que tem ali na série. Mas o episódio dá muitas camadas pra ele, ele não é de forma alguma um vilão. Ele é, sim, um antagonista muito interessante, mas colocando ele como Aço, todo o cenário, o panorama é completamente diferente. Você tem todo esse cenário onde todo mundo está desacreditando do Superman, da necessidade do Superman. Você tem esse cenário aí que está pressionando o Clark. Dá a impressão que ele pode despirocar a qualquer momento e ele nunca faz. E ter esse personagem que acredita que ele vai ser maligno e sendo a versão alternativa do Superman, se confrontando com esse Superman, é um conceito muito foda mesmo. É um conceito muito interessante e eu espero que seja bem trabalhado, porque dá um conflito de temas e até para aprimorar o desenvolvimento do próprio personagem, usando essa temática, usando esse conceito aí. Pois o meu problema com outras versões do Superman, que tentam desmitificar o Superman, não é você fazer ele sombrio, não é fazer do mundo horrível, é você dar bases para isso, você dar realmente camadas para isso e ele realmente agir como Superman. E é como eu estou vendo aqui, é como se o mundo inteiro quisesse pressionar ele para fazer algo, para acabar com a sanidade mental dele, e ele estivesse se mantendo como o clássico Superman. E eu acho que isso que está tornando a série tão interessante para mim, além, é claro, dos seus momentos calorosos da família e toda essa construção dos outros personagens e da própria ação, que é bem interessante sempre aqui. Mas eu acho que a forma como eles estão lidando com o Superman em um tipo de desmitificação, apenas dando mais níveis de desenvolvimento para ele, é o que torna essa série tão interessante para mim, que me deixa tão envolvido e querendo saber o que vai rolar no próximo episódio. O episódio também tem uma pequena linha ali da Lana Lang ajudando, né, a Lois do jeito dela, tentando descobrir as coisas sobre Morgan Edge. Tem algumas informações aqui e ali que existe uma conexão do Morgan Edge com o futuro apocalíptico que deu merda ali do Irons. Porém, ainda não há grandes informações, eles estão construindo isso de pouquinho em pouquinho. São apenas detalhezinhos aqui, o episódio se foca mais nessa questão do Jordan e sua relação com seu irmão, além dele descobrir e aprender seus poderes, porque agora é uma necessidade, ele precisa aprender. E do outro lado, nós tem toda essa questão aí do Superman com a Lois, que tudo se culmina no mesmo cenário, no final, onde o Superman ele fica meio puto, mas ele é misericordioso porque ele é o Superman. Vocês já sabem, né? O Superman não mata, gente. Ou pelo menos não deveria. E vamos ver o que rola no próximo episódio. Até aqui, esse foi um episódio com menos ação, mas que acho que desenvolveu mais e trouxe uma revelação bombástica. E eu quero ver mais o Aço. Eu quero ver ele no traje e eu quero ver ele melhor desenvolvido. Eu tô gostando dele ser antagonista, não vilão. Mas é isso. Foi um episódio bem interessante, divertido e revelador. E a gente se vê na próxima review, gente. Até mais e falou!